Naturalmente, o Ministério está aberto a considerar soluções com as partes interessadas, desde que essas soluções sejam razoáveis e que garantam um princípio, é que o Estado só emprega nos seus serviços os médicos que precisa. E é exatamente neste ponto, o número de médicos que o Estado necessita, que se centra toda a polémica da questão. Para a Ordem dos Médicos, para os médicos policlínicos e para os sindicatos, os 1.500 policlínicos são necessários para assegurar o Serviço de Saúde Nacional. Para a Ministra Leonor Beleza, eles não são necessários. Tema a despertar também alguma expectativa é o do trabalho a desenvolver pela Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, a que o Primeiro-Ministro deu hoje posse. Não é de facto tarefa pequena programar comemorações condignas para um período de tempo em que, em datas sucessivas, se comemorará a passagem de 5 séculos sobre alguns dos espaços fundamentais da humanidade. No seu discurso esta manhã, na tomada de posse da Comissão, Cavaco Silva apresentou a razão de ser e a oportunidade das celebrações. Disse o Primeiro-Ministro que, passados 500 anos, a língua portuguesa é falada por mais de 150 milhões de pessoas, a caminho dos 200 milhões. A cultura portuguesa manifesta-se ainda hoje no Oriente. A presença portuguesa e a nossa maneira de estar no mundo deixaram raízes profundas no Brasil e nos países africanos de expressão portuguesa. Por toda a parte onde estivemos, deixámos fortalezas e portos, caminhos de ferro, estradas e aeroportos, barragens, explorações agrícolas, empresas. Construímos cidades, algumas bem importantes. Ensinámos cultura portuguesa e cristianismo em inúmeras escolas e algumas universidades por nós fundadas. A evocação do grande passo histórico que tivemos, diria a concluir o chefe do governo, deverá ser estímulo para que todos os portugueses determinadamente se empenhem na tarefa comum de transformar o nosso país numa nação moderna, próspera, avançada, orgulhosa do seu passado e confiante do seu futuro. A Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses é presidida pelo comandante Serra Brandão e fica na dependência direta do Primeiro-Ministro. Ao tomar posse, o comandante Serra Brandão deu a tónica que pensa imprimir às comemorações. O fenómeno dos nossos descobrimentos deverá ser reapresentado aos portugueses e ao mundo também como um projeto científico que se caracterizou por uma ação sistemática e continuada, por avanços cuidadosos e progressivos e pela utilização de novos meios e novas tecnologias. O primeiro grande feito dos navegadores portugueses a ser recordado será a viagem de Bartolomeu Dias, em que há 500 anos pela primeira vez foi dobrado o Cabo da Boa Esperança. Pontos altos das comemorações, que se estenderão até ao ano 2000, serão as evocações das viagens de Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Da agenda do Primeiro-Ministro constou hoje também uma reunião em São Bento com a direção da Confederação da Indústria Portuguesa. Os dirigentes da indústria foram apresentar a Cavaco Silva a sua análise da conjuntura e o balanço que fazem do primeiro ano da integração na CEE. A CIP, durante a reunião com Cavaco Silva, fez uma apreciação global da situação económica do país. Foram tratadas durante a reunião questões como a adaptação da legislação portuguesa no âmbito da Comunidade Europeia e analisadas as expectativas económicas para este ano. No final do encontro de uma hora com o Primeiro-Ministro, Ferraz da Costa considerou que tem havido falta de diálogo com o Governo, mas sublinhou que se algumas medidas forem aprovadas, o nível de vida dos portugueses melhorará. Se as alterações forem realizadas de uma forma decidida, pois não temos dúvidas de que um número cada vez maior de empresas será capaz de melhorar a competitividade dos seus produtos e contribuir, por isso, para uma melhoria da situação económica em Portugal. Agora, vai depender fundamentalmente disso. De referir que no Norte, concretamente em Aveiro, industriais da pesca pronunciaram-se de modo desfavorável em relação aos financiamentos da CEE para a modernização da frota pesqueira. Pacheco de Miranda, que se passou de concreto? Boa noite. A Comissão Europeia atribuiu a Portugal um subsídio de cerca de 8 milhões de ecus para a modernização da nossa frota pesqueira e também para um conjunto de projetos do setor agrícola. Esta tarde, em Aveiro, a Associação da Pesca Industrial manifestava-se, no entanto, descontente com esse acordo. Para essa associação, os interesses de Portugal não foram, de facto, devidamente acautelados. Um dos aspectos mais criticados no Acordo de Bruxelas relativo à modernização do setor das pescas diz respeito à captura do espadarte e do atum. Segundo a Associação, Portugal apenas viu aprovado um dos 17 projetos de financiamento que apresentou relativos a navios atuneiros. Ora, dizem os industriais, este seria precisamente o setor que melhores perspectivas abria em termos de construção e de modernização da frota. Por outro lado, sempre segundo os industriais, à exceção da pesca do arrasto, em relação à qual se obtiveram bons resultados, todos os outros tipos de pesca contemplados pelas comunidades são de reduzido significado económico. Acresce ainda que o acordo atribui a Portugal 1 milhão de contos para abate de navios, sem contrapartidas equivalentes à produção. A CE funciona segundo a filosofia da Carta de Roma, e a Carta de Roma é toda liberal, acha que os países que as populações devem viver todas no mesmo nível, para ter um bom standard de vida, etc. Isto tudo junto. Isto pressupõe que os países que estão menos desenvolvidos, que é o nosso
nosso caso, que seja ajudado para arranjar mais postos de trabalho e criar mais riqueza, portanto, produzir mais. E foi isso que a CE não fez. Isso pressupõe alguma crítica ao comissário português que tem negociado estes dossiês? Completamente, ao comissário e às estruturas que tem. Pois completamente. Aqui sente-se o dedo francês e o dedo espanhol nesta situação. Por exemplo, nós temos cerca de 8% do orçamento global que eles deram agora para o FIOGA e a Espanha, por exemplo, foi buscar cerca de 30%. É evidente que sim. Quando a Espanha é um país que tem uma frota mais que sobredimensionada, que não é o que não acontece a Portugal. Novidades agradáveis para os meios económicos vieram hoje da Secretaria de Estado para os Assuntos Fiscais. Toda a empresa que declare lucros que determinem uma subida de mais de 35% na coleta da contribuição industrial em relação ao ano anterior, não só fica livre de qualquer inspeção específica, como nada mais lhe será exigido em caso de o total de lucros justificar uma coleta superior. Mais ainda, eventuais problemas com contas de anos anteriores serão esquecidos pelo fisco. Mas, atenção, quem não colaborar para a meta da inflação fixada pelo Governo não terá direito a nada. Joaquim Pedro. Trata-se de um despacho de autoria e com a assinatura do Secretário de Estado para os Assuntos Fiscais, Oliveira Costa. Diz muito concretamente que toda a empresa que, ao declarar lucros sujeitos à contribuição industrial e vir a coleta a aumentar mais do que 35% em relação ao ano anterior, será automaticamente excluída do universo de empresas a fiscalizar. Mas o fisco presume pura e simplesmente que as suas contas de 86 e as dos anos anteriores estão corretamente elaboradas. Ou ainda, numa forma mais breve, a empresa que pague mais de 35% de contribuição industrial do que no ano passado não terá qualquer problema com a repartição de finanças, pois que até serão perdoados eventuais pecados cometidos nas contas de anos anteriores. O despacho prevê também que as empresas que em 1985 tenham registado prejuízo ou lucro zero também possam beneficiar desta facilidade, sempre que os resultados fiscais a declarar em relação a 86 correspondam à rentabilidade fiscal normal para aquele setor. Por último, mas nem por isso menos importante, não vão poder beneficiar de qualquer perdão fiscal, nem serão excluídas do universo de empresas a fiscalizar todas as empresas que em 86 e 87 lançam produtos no mercado a preços incompatíveis com as metas do Governo para a inflação, 12% em 86 e 9% em 87. No plano internacional, o destaque vai para o agravamento do conflito que opõe Líbia e Tchad. Esta tarde, aviões líbios bombardearam o território tchadiano. Isto depois de a Força Aérea Francesa ter atacado horas antes as instalações de radar da base aérea líbia de Wadi Dom. Logo após o primeiro ataque no domingo da aviação líbia contra o território do Chad, o presidente François Mitterrand e o primeiro-ministro francês Jacques Chirac tinham anunciado que a França, que apoia o regime de Sénat com a presença de um contingente militar de 1.400 homens, repostaria em represália. O ataque francês, que poupou a pista e os aparelhos que ali se encontravam estacionados, deve ser entendido, segundo observadores, como um aviso à Líbia, numa tentativa de evitar uma escalada do conflito. N'Djamena tem sido nos últimos dias palco de diversas manifestações anti-líbias, onde têm sido feitos apelos a uma maior intervenção francesa em todo este caso. Numa dessas manifestações, vários líbios capturados quando da reconquista no último fim de semana do oásis de Faba por tropas governamentais do Chad foram apresentados à multidão que os apedrejou. Durante a última noite, 2 aviões Galaxy com caminhões militares a bordo deixaram o aeroporto francês de Nantes, com destino ao Chad, de acordo com uma fonte bem informada na capital, em Paris. A mesma fonte adiantou que nas últimas semanas, aviões Galaxy, alugados aos Estados Unidos, tinham transportado material diverso no quadro do apoio logístico da França ao Chad. No Líbano, o terrorismo voltou a atacar. Desta vez, o objetivo era assassinar o ex-presidente libanês Camil Chamoun, de 86 anos, um dos mais destacados opositores da influência síria no país. Chamoun escapou com ligeiros ferimentos, mas 6 outras pessoas perderam a vida no atentado. Uma bomba com cerca de 75 kg de explosivos foi detonada por controlo remoto quando o automóvel de Chamoun passava neste bairro cristão de Beirute Oriental. A explosão apenas danificou as janelas da viatura do ex-presidente, à prova de bala, mas destruiu 26 outros veículos, incluindo o dos seus guarda-costas, 3 dos quais perderam a vida. Também morreram 3 civis que passavam no local do atentado, que causou igualmente 35 feridos. Camil Chamoun, que durante a sua longa carreira política sobreviveu a vários outros atentados terroristas, ficou ligeiramente ferido num braço e esteve hospitalizado durante cerca de 1 hora após o que regressou a casa. Chamoun é atualmente o presidente da Frente Libanesa de Coligação de Partidos Cristãos Conservadores e continua a opor-se firmemente à ingerência da Síria nos assuntos do Líbano. Mas no estrangeiro, outros assuntos estiveram ainda em destaque. Foram eles o 10º aniversário do movimento dissidente checoslovaco Carta 77, a libertação de mais de 1000 presos políticos na Polónia, a investigação nos Estados Unidos do escândalo da venda de armas ao Irão e a greve dos ferroviários em França.
não se vislumbra